Tenta você agora. Deu spoiler. Vamos lá. Duas telas, então eu nunca sei onde é que ela está. Deixa eu ver onde é que está. Acho que é aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, Felipe. E se eu der um play agora, o que vocês estão vendo? A minha tela ou a minha tela de serviço? A minha segunda tela ou a minha As tela duas. principal? A gente está vendo 2 slides. Os 2 slides. Agora sim. Agora sim. Pronto, beleza, obrigado. Testando, estão vendo? Também deu spoiler. Não era para estar nesse slide. É ótimo. Bom, gente, acho que então a gente pode começar. Agradecer a presença. E a gente vai começar a nossa roda de conversa. Quem estiver participando, não esquece do nome e matrícula, caso queira certificado de participação. E a gente vai começar essa roda de conversa, cada um vai falar 20 minutinhos e a gente depois vai abrir para... Eu vou fazer algumas perguntas para vocês ao final, tá bom? Tá ótimo. Na da PUC, vai falar um pouquinho para Primeiro, vocês. agradecer o convite. Eu acho já participei de muitos concursos e estou sempre instigando o pessoal no escritório de arquitetura e urbanismo. Eu acho que esse convite surge muito em função de estar, né, junto com o Felipe, do escritório modelo de design, a Evelyn, né, juntos num projeto que é um projeto de reabertura, de futura reabertura da PUC. Então, a gente tem um trabalho conjunto aí, muito interessante, junto também, coordenado, na verdade, pelo professor Moisés Schwartzman. Mas eu vou falar pouco sobre isso. Eu quero, na verdade, provocar um pouco mais, instigar vocês a pensarem o que pode ser feito para um momento pós-Covid, né? O que a gente pode fazer em relação ao campus. Então, vou abrir aqui a minha tela. E estão vendo aí? Está compartilhado direitinho? Então, beleza. Então, maravilha. Então, essa daqui é uma capa já que traz um pouco dessa mensagem que eu quero passar, né? A gente tinha uma vida, todo mundo em conjunto, mesmo em espaços mais arejados, e de repente a gente tem que ter um distanciamento social. E aí a gente tem que olhar para o nosso campus e pensar o que fazer em relação a isso, o que muda, o que a gente gostaria de mudar e como isso pode ser potencializado. Eu acho que é um pouco a partir disso que eu quero conversar com vocês. E aí eu trouxe umas fotos nostálgicas aí do ontem, né? De até pouco tempo atrás, como é que era a nossa vida lá na PUC. Era um pilotis sempre cheio, fosse no intervalo, fosse nas feiras, né, semana de design, etc. Movimentos sociais que foram lá conversar, eleições, debates. Então, a gente está acostumado a ver esse pilotis, que é um marco, né? Na verdade, é a marca da PUC, né? A gente vê isso até nos cartazes do Comunicar, no vestibular, etc. Pessoas falam da PUC, falam dos pilotis, e a gente tem 2 pilotis com características um pouco distintas, mas o pilotis do Edifício da Amizade, né, Springs e Kennedy, de fato representa muito para a gente. E ele é um espaço muito arejado, muito interessante,
e que, às vezes, no momento pós-Covid, ele pode ser realmente potencializado para certas atividades. E aí a gente tem outras situações das salas climatizadas, muito cheias, e que trazem uma certa complexidade para essa reabertura. Acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Começar a refletir sobre os espaços que temos, a qualidade desses espaços e o que podemos fazer nesse momento pós-Covid, né? Quando a universidade começa a ser reaberta, e imaginar cenários futuros. Até que ponto a gente vai ter segurança de que novas ondas ou novas situações não venham a acontecer. Então, acho que isso é uma questão importante para a gente pensar. E aí, aqui é hoje. É a vila deserta, é o escritório modelo de arquitetura ali, só com os equipamentos, sem gente. É o pilotis vazio, onde a gente só vê uma pessoa, possivelmente do Sodexo, que está ali, indo à universidade para manter os espaços higienizados e muito pouca gente transitando. E aí dá uma certa tristeza, né? Porque uma das coisas mais interessantes da universidade é aquele barulho que a gente ouve na vila, né, Renato? Aquele barulho do pilotis, aquela passagem o tempo todo, aquela hora onde as pessoas vão tomar um café, vão comer alguma coisa, estão aguardando outra aula, isso sejam funcionários, professores, alunos e alunas, enfim. Então, é muito triste ver isso. E aí, dentro desse plano, né, que a gente propôs, a universidade em conjunto, então a gente começa a imaginar certas situações, né, que não vão ser exatamente assim. Isso daí foi na verdade, o princípio conceitual do nosso projeto conjunto, mas entendendo que um banco tão grande pode ser subdividido, marcado, né, para lembrar esse distanciamento, que esses grandes círculos mostram que é possível você conversar com seus amigos e parar em certos momentos, porque isso é uma coisa muito comum no pilotis, né, no momento do intervalo entre aulas. Então, é possível, tudo isso é possível, desde que todos respeitem essas situações de distanciamento, né? A princípio 2 metros, agora já estão flexibilizando para 1,5. E, de fato, em algumas situações, isso até é reduzido porque não é possível fazer como se imaginava. E aí as arquibancadas, né? Essa arquibancada que a gente projetou, tem 2 arquibancadas que nós projetamos na UNEM, né? E que elas estavam sempre cheias, muita gente utilizando ali as tomadas para recarregar ou seus celulares ou seus computadores, pessoas deitadas nos colos umas das outras, compartilhando lanches, tomando um café ou assistindo a palestras que a gente costumava fazer, né? Alguns eventos. E aí, de repente, a gente tem que criar um distanciamento e pensar em dispositivos que ajudem a manter esse distanciamento. E aí a gente pensou em fases, ações e fases de flexibilização, né? E isso acontece desde a higienização com álcool em gel ou nos sanitários, a círculos ou pezinhos marcando um distanciamento nas filas, uma possível utilização de escudos de proteção, que a gente conversou bastante com o Felipe, né, sobre que tipos de dispositivos poderiam ser, demarcação de assentos em bancos, arquibancadas, os postos de testagem nas entradas da universidade, onde você faz uma medição da temperatura, verifica se todo mundo está utilizando máscara, enfim. Isso, entre outras tantas coisas, né? Demarcação das escadas, a questão dos elevadores, os bebedouros e as fases, quando é que algumas coisas começam a ser flexibilizadas e outras não. Então, a gente fez uma série de estudos, mas eu acho que aqui no Hackathon não é para fazer isso, né? Tudo isso que a gente está fazendo. Eu acho que a gente pode ir além.
E entender que o Covid-19 pode ser, a princípio, um problema, mas eu vejo como oportunidade para pensar em mudanças. Só que se a gente pensa em mudanças, a gente tem que imaginar como fazer isso, né? E aí o interessante do Gênesis é isso, é ajudar a botar as propostas para frente. E aí eu diria que não tem que ter medo. Concurso, desafio se ganha com ousadia. Com projeto, é claro que não é um projeto completamente enlouquecido, que não tem possibilidade nenhuma de ser equacionado, senão o pessoal do Gênesis vai fazer araquiri depois. Então tem que ser uma coisa possível, né? Mesmo que um pouco difícil de ser executado, mas eu acho que tem que imaginar, a gente tem que sair da zona de conforto. Então o que a gente está fazendo lá no escritório modelo, de arquitetura no escritório modelo de design, e também o Comunicar está fazendo na área de comunicação, é trabalhar com os protocolos, adequar, fazer algumas coisas para dar uma certa segurança para todo mundo que trabalha ou estuda na universidade, para a comunidade do bairro que transita pela universidade, ou seja, tornar o campus seguro, a gente poder realmente retomar as atividades. Mas algumas coisas vão mudar, né? Porque a gente já vê que está trabalhando de forma remota, isso não era um investimento da universidade, várias coisas estão acontecendo. Pessoas já estão repensando esse ritmo das 40 horas que a gente tem semanais presenciais, imaginando fazer um rodízio. Então, muita coisa vai mudar. E aí eu acho que a gente tem que pensar nessas mudanças e potencializá-las. Pensar que isso é uma oportunidade. Então é isso, a gente tem a máscara, o distanciamento social, o respeito, a solidariedade, a alteridade, a empatia. Isso tudo a gente já sabe que tem que ter, tem que criar essa atmosfera favorável para essas mudanças, para que as coisas realmente tenham possibilidade de se transformar. E aí, os espaços de qualidade, eles são fundamentais para que a gente bote esses planos para frente. Então, tenhamos espaços ociosos. E aí eu pergunto, como ocupá-los? E pode ser repensado. O que eu já ouvi do Moisés? Ah, meu Deus, o que eu faço? Está faltando espaço físico, ele enlouquecido. Talvez esse não seja mais o maior problema. Talvez a gente não precise pensar em novas construções de grande porte. Talvez a gente possa repensar um pouco essa dinâmica do campus. E aí a gente tem alguns desafios. E Vera, né? que ironia, Oi. né? Que ironia, porque a PUC tinha um problema sério de espaço, né? E agora E aí eu achei que isso era a primeira coisa que eu tinha que trazer, porque nós, então, lá no escritório modelo, todo dia ouvíamos isso. Como é que eu vou fazer para colocar esse novo curso que querem abrir? Não tem sala, não tem sala. O design fez o edifício, a arquitetura fez um edifício, mas não é suficiente para abrigar tudo que o departamento precisa. Aí tem que usar o edifício design e as salas, né, do LEM. A arquitetura, a mesma coisa. Então, é isso. E a gente vai ocupando com os nossos corpos, com os nossos equipamentos, e de repente fica tudo vazio. A gente é obrigado a repensar todas essas dinâmicas de casa. E aqueles espaços estão lá, vazios. E aí é hora de repensar, porque se eles conseguiram ficar 6 meses, ou na verdade vai ser 1 ano, sem a gente, aqueles espaços, e a gente conseguiu tocar o barco, e que a gente precisa repensar, ocupar esses espaços. Então, acho que é hora da gente pensar um pouco mais sobre isso. E aí botei. E aí tem algumas questões. Laboratórios e salas de informática vão continuar no subsolo? O que fazer com esses espaços sem ventilação natural? Eu acho que isso daí é um ponto seríssimo. E é um ponto
muito importante. Com o ensino híbrido, alguns espaços deixam de ser salas de aula. Vale a pena investir em espaços coletivos de trabalho, incubadoras, etc. Isso pensando não apenas em quem estuda lá, mas quem já estudou lá. Ou seja, começar a universidade, começar a pensar não só na formação, mas em trazer de volta aqueles que se formaram lá. E é o que o Gênesis faz, né? Ou seja, faz os que estão e os que já estiveram. Mas começar a entender que talvez esses espaços de qualidade coletivos de trabalho podem ser potencializados, isso pode ser interessante. E faltava espaço para isso, né? Se fosse possível reduzir em 50% as vagas de estacionamento, o que fariam com esses espaços? Se a gente tivesse mais skates, mais bicicletas, utilizasse mais o metrô e os ônibus, e reduzir, a gente vai ter muitos espaços livres. Como ocupá-los? Como utilizá-los de uma forma interessante? Eu acho que isso é mais uma questão. Seria a hora de pensar em construções efêmeras, mais leves e saudáveis? O bate-papo na hora do almoço, do cafezinho, fazia parte da rotina do campus. Como resgatar esse momento com segurança? Como esquentar sua marmita se você não é uma pessoa que tem um departamento aberto para você? Como fazer isso? Onde sentar? Será que a gente tem lugares para comer? A comunidade PUC. Já pensaram sobre elas? Existem muitas demandas. Existe, por exemplo, uma demanda que é de alojamento, que é uma antiga. Então, existem demandas. E a gente podia, em algumas dessas demandas, imaginar como poderiam ser esses espaços. Então, agora, finalizando mesmo, o nosso campus é especial, mas ele pode ficar ainda melhor. Então, não tenha medo de imaginar. Minha mensagem. Eu acho que eu estou aqui para provocar, para dizer para vocês que as iniciativas que nós tivemos no próprio escritório modelo não foram demandas. Nós criamos demandas, né? São as bancadas do Leme, por exemplo, que no momento que tiraram uma jardineira, eu falei, então são as oportunidades que vão se abrindo e que se você não ocupa dessa forma, né, esses espaços, outros podem ocupar de outra forma, você não ache tão interessante. E aqui mais duas imagens, que são imagens de projetos que eu gosto muito, que a gente fez lá. Um é essa praça da esquerda, que não só projetamos, como também construímos, que é estacionamento. Desativamos as vagas e criamos uma praça, inclusive, utilizada por alguns professores e professoras para dar aula, arejado, saudável. E a ponte, que muitos questionam, por que uma ponte ao lado da outra ponte? Porque a outra ponte é exclusiva de veículos. E por que uma ponte tão larga? Porque ela é uma ponte praça, onde a gente tem um banco que olha para o rio e onde você tem a tranquilidade de se sentar e se encontrar, enfim. Então, eu acho que é por aí. Essa ponte não era assim que eles queriam, não era isso que foi imaginado, mas nós construímos isso e porque acreditamos que, assim como a outra praça, né, que foi construída também, que é a praça junto à igreja, são projetos que aconteceram a partir de demandas por nós, sugestões que nós trouxemos à Superintendência de Espaço Físico e à Reitoria, tanto que quanto mais nós pudermos
organizar esse campus e trazer espaços saudáveis, e a gente nem falava de Covid naquele momento, será melhor para o convívio de todos. Então, eu acho que é um pouco por aí que eu queria dizer. A gente tem o que a gente está fazendo já, eu acho que é o que tem que ser feito nesse grupo de estudos e trabalhos técnicos, né, Felipe? Mas a gente pode avançar e pode qualificar melhor alguns espaços construídos que possivelmente vão ficar ociosos no futuro. Então é isso. Muito obrigada. Muito bom, Vera. Muito bom, ficou super claro. Eu acho que para os alunos vem coisa legal por aí. Queria professor do Departamento de Artes e Design, né? E vai um pouquinho com a gente. Vocês que tiverem dúvidas, que podem ir mandando no chat. Bom, obrigado, Paula. Também quero agradecer o convite, agradecer o Gênesis. Acho que realmente essas iniciativas são super legais, né? Essa proposta da gente tentar reunir um grupo grande de pessoas num curto espaço de tempo para pensar, né, as questões da universidade e tal, e da vida nova que a gente tem pela frente são muito importantes, são fundamentais nesse momento. Eu vou colocar minha apresentação aqui. Vamos lá. Isso. Vocês podem me dar um ok? Tá tudo certo aí? Maravilha. Bom, então vamos lá. Ótimo. Maravilha. Eu sou, então, Felipe Rangel, do Departamento de Arte e Design. Eu sou um dos supervisores do Escritório Modelo de Design, né, do Escritório Modelo da PUC de Design, junto com outros 3 supervisores. Né? O nosso Escritório Modelo conta com as 4 habilitações do nosso curso, né, projeto de produto, que sou eu, a área de comunicação visual, que está sob a supervisão da Eve, a área de mídia digital, que é com a Rocha, e a área de está com a Luísa Macia. No Escritório Modelo, a gente trabalha integrado, os projetos são sempre misturados, né? A gente sempre trabalha junto com os projetos, e a gente, as áreas diferentes trabalham juntos nos projetos, e a gente está sempre buscando envolver os alunos, né, nas rotinas de projeto para que eles ganhem experiência e maturidade para tocar os próprios projetos para frente. Tá? Bom, o design trabalha com comportamento. Né? Eu acho que essa introdução que a Vera fez foi ótima. Né? Quer dizer, em alguns momentos, quando a Vera cita o design, eu acho que é isso mesmo. O design e a arquitetura tem trabalhado muito numa parceria muito grande, né? Nesse sentido de repensar o campus e tal. Campus, enfim, uns outros desejos em comum aí. Mas a gente, enfim, trabalhou com a mesma base, com os mesmos problemas, as mesmas questões, mas com pontos de vista diferentes, né? Então, a gente vai tentar falar um pouco aqui, eu vou tentar falar um pouco do ponto de vista do design, de como é que a gente encara essas situações, né? Então, o design trabalha com comportamento, né? A gente está acostumado a observar agir, como é que a gente pode contribuir, como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas através da construção de algum projeto, da realização de algum projeto. A gente usa as ferramentas da sociologia e da antropologia para entender esses comportamentos. E acho que não dá para negar, né? Acho que ninguém pode negar que a gente está vivendo novos comportamentos, né? Mesmo que à força, né? Mesmo que sem a gente querer alguns deles, né? Esses novos comportamentos incluem muito fortemente a questão do home office, né? E o trabalho em casa. E a gente tem vivido isso muito intensamente, né? Foi uma ruptura muito grande. Foi de repente que a gente passou para essa modalidade de trabalho. E a gente tem vivido, né, dores e delícias dessa nova realidade, né? E as dores, eu acho que a gente conhece elas, a gente sabe, né, que a gente vai procurar tirar essas dores da frente, obviamente, sempre que a gente puder.
Mas e as delícias, né? Será que a gente vai querer abrir mão dessas delícias? Será que a gente vai querer abrir mão de acordar um pouquinho mais tarde? Será que a gente vai querer abrir mão de dar aula de chinelo? Eu estou de chinelo agora, nesse momento formal, né? Será que a gente vai querer abrir mão de almoçar sem gastar dinheiro na rua? Né? De estar mais próximo dos filhos e da família? Né? Será que a gente vai querer abandonar essas delícias? Né? Então, eu acho que a nossa visão é de que a gente vai ter novos comportamentos a partir de uma nova rotina acadêmica que vai ser pensada, né, proposta, e de uma nova relação com o campus. Né? E essa nova relação com o campus, a gente vai tentar perceber o que esses novos comportamentos e o que essa nova rotina, né, como é que essa nova rotina vai funcionar, e a gente vai tentar entender a partir daí que nova relação é essa que a gente vai ter com o campus. Né? Essa nova rotina, ela envolve, por exemplo, né, novos horários, né, de aula e tal. A gente vai ter uma nova distribuição de salas de aula e de horários. Né? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente vai ter possibilidade de ter salas ociosas, a gente vai ter salas com um menor contingente de alunos também, né? Uma sala com um menor número de pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, esses novos horários são pontos dessa rotina que a gente vai aprender e vai tentar entender como é que isso vai funcionar. A gente sabe que, muito provavelmente, a gente vai ter uma frequência menor no campus. Né? Significa dizer que os alunos, os professores, os funcionários, talvez não estejam no campus todos os dias da semana. Né? Talvez estejam por outro lado, é muito provável que a gente tenha uma maior permanência das pessoas no campus. Né? Uma vez que a gente sinta, né, que a gente precisa se deslocar da nossa casa até o campus, sabendo que o transporte público, né, o campus como um lugar seguro, um lugar que está preparado, um lugar que está adequado, né, a uma nova realidade, a uma nova relação, as pessoas vão querer ficar no campus. Né? As pessoas vão querer ficar mais tempo no campus. Existe aquela ideia, né, de que, bom, eu estou na PUC, eu vou sair para almoçar nas barraquinhas ali fora, ou então eu vou dar uma corrida rápida no Shopping da Gávea, eu vou num banco ali do outro lado da rua, eu vou descer enfim, no final do dia tomar cerveja em algum lugar por ali. Né? Realmente, essa realidade, né, vai mudar de alguma forma. As pessoas vão se sentir mais à vontade, ou precisam se sentir mais à vontade, para ficar mais tempo no campus, né, para ter uma permanência maior no campus. Né? E isso vai trazer uma série de questões, né? Assim, questões como a alimentação, por exemplo, que eu já tô falando dela. Né? A gente já está experimentando no campus da PUC, já tem uns 2 anos, mais ou menos, a gente já está visualizando com muita clareza um aumento significativo do número de pessoas levando comida em casa para o campus, né? E comendo a sua própria comida, por questões econômicas, por questões de saúde, de alimentação saudável, enfim, por uma série de questões. E a gente já viu que o campus estava preparado há 2 anos atrás para o fluxo de alimentação, de pessoas se alimentando ali, que a gente tinha há 2 anos atrás. Né? Hoje, esse fluxo já não está mais dando conta de sentar e de receber as pessoas de maneira adequada. Então, como é que isso vai acontecer quando a gente tiver uma nova rotina, um novo fluxo no campus, né? Uma nova relação com esse campus? Né? A gente sabe, por exemplo, ainda na área da alimentação, que algumas coisas vão precisar ser repensadas. Né? Assim, o nosso bandejão, por exemplo, que é assim, uma grande salvação no campus, né, para alunos, funcionários, professores e tal, a gente sabe que o bandejão é um local de muita aglomeração de pessoas. As pessoas estão muito concentradas ali. Né? E a gente sabe também, por outro lado, que o modelo de negócios, né, a operação do bandejão precisa desse fluxo para funcionar. Até enfim, né, e das unidades que a gente tem dentro da PUC vão ter que ser repensadas dentro dessa situação.
E aí a gente tem, então, um impacto direto, por exemplo, no mobiliário externo da PUC, né? No mobiliário urbano, como a Vera falou, né? Será que a gente precisa ter mais durante o campo, né? mais espaços, né? Não vou dizer mesas e cadeiras, mas espaços adequados para que as pessoas se alimentem no campo, né? Agora, esquentar a comida, exatamente as pessoas esquentam a sua comida, né? Se você não está dentro de um departamento, na copa de um departamento, ou se você não está num centro acadêmico, você vai ter dificuldade em micro-ondas, né? Então, como é que a gente ajuda com essas... Como é que a gente ajuda a preparar isso, né? E isso vem não só desse mobiliário urbano, né? Desse mobiliário da área externa do campus, mas também do mobiliário interno, né? Do mobiliário dos departamentos, das unidades, né? A gente precisa, por exemplo, que modalidades de aulas vai ter na PUC, né? Será que a gente vai, na minha opinião particular, a gente não vai ter uma mudança abrupta dessa situação que a gente está vivendo? A gente tem uma transição que vai demorar bastante tempo, né? E mesmo as delícias que a gente não vai querer abrir mão, né? Algumas dores, a gente também não vai se sentir à vontade de abrir mão delas, né? O uso da máscara, por exemplo, no transporte público, eu acho que a gente vai terminar adotando isso por muito tempo, né? Muitos países já adotam isso, né? Assim, já está inserido na cultura. E por que a gente não vai fazer, né? Então, eu acho que essas questões todas vão acontecer, né? E aí, enfim, dentro de sala de aula, como é que a gente vai ter isso? Que situações a gente vai ter? Será que a gente vai ter, como a gente tem hoje, né? Aulas online, em sincronia, aluno e professor, né? Os dois ao mesmo tempo dando aula? Mas será que a gente pode ter uma situação, por exemplo, sala presencial e metade distância? Se a gente tiver, como é que a gente trabalha o mobiliário e os equipamentos, né? Para dar conta dessa nova estrutura, dessa nova relação, dessas novas situações, né? Então, é fundamental que a gente pense como essas relações vão se dar, como é que os comportamentos vão se dar, para que a gente possa, então, pensar, né, em atender, né, a gente sabe hoje que o que a gente está vivendo em casa, né, em muitos momentos, a dificuldade da privacidade para dar uma aula, para ouvir alguma coisa, ou para falar alto, para não ter um som vazando atrás e tal, e por aí vai. Como é que a gente vai tratar isso no campus? Né? Será que a gente vai precisar ter algumas cabines que o aluno possa entrar na cabine e ter privacidade ali para assistir uma aula, para falar alguma coisa, para apresentar um trabalho, para fazer alguma coisa assim? Imagina que a gente tem um momento que o aluno está saindo de uma aula presencial, uma aula de laboratório, alguma coisa assim, e ele vai enfrentar uma aula à distância de 5 minutos depois. Como é que a gente vai atender isso? E mesmo o professor, né? O professor tá dando um ateliê, uma oficina, né, presencial, está participando de algum processo presencial e logo depois ele vai dar uma aula à distância, né? Uma aula online, né? Como é que a gente vai preparar isso, né? Será que o professor vai ter tempo de se deslocar até a casa dele para dar essa aula online? Ou será que a gente vai preparar uma estrutura mínima no campus para dar conta dessa situação, né? A Vera falou muito bem também da utilização das áreas externas da PUC, né? A gente tem um campus absolutamente maravilhoso, né? E será que a gente não vai querer estudar mais do lado de fora e ter mais aulas do lado de fora, né? Então, será que a gente não vai precisar cobrir minimamente alguns espaços, né, para que numa situação de uma garoazinha fina a gente possa permanecer do lado de fora, né, e tal, e por aí vai. Então, tudo isso tem impacto na nossa vida, né? A gente já está vivendo, a gente já lava a mão muito mais vezes por dia do que a gente lavava antes. A gente já usa o álcool gel na mão também tantas outras vezes, né? Agora, por outro lado, a gente sabe que a estrutura que a gente tem hoje no campus, a gente teria que ir ao banheiro para lavar as mãos ou continuar usando o álcool gel. Será que o banheiro vai ser um lugar de fluxo controlado, vai ser um lugar de pouca janela, é um lugar que tem, enfim, vai ter que ter um fluxo mais controlado ainda do que é um dos espaços que a gente pode ocupar dentro dos banheiros, mas esse fluxo vai ter que ser reduzido ainda. Então, como é que a gente reduz o fluxo do banheiro e aumenta o fluxo de higiene das mãos, né? Será que a gente vai ter que criar estações de higiene pelo campus para lavar as mãos, né? Ou enfim, seja lá o que for, né?
Da mesma forma, a gente vai conviver com novas regras, né? A gente vai ter diferentes regras de acesso aos espaços, alguns espaços vão passar a ser restritos, né? Outros espaços a gente vai precisar ter um controle diferenciado de acessos, né? A Vera falou também, a gente vai ter diferentes horários e talvez a gente precise trabalhar com rodízio, né? Como é que a gente vai fazer isso funcionar e tal? E aí, para isso acontecer adequadamente, a gente vai precisar de uma nova orientação no campus, de uma nova sinalização, de um novo sistema de orientação no campus, né? Para que pessoas que conhecem o campus com intimidade possam compreender os novos fluxos e que os novos frequentadores do campus também fiquem à vontade e entendam rapidamente o que está acontecendo para frente, né? Como é que eles vão se conduzir pelo espaço físico e por aí vai. Então, eu acho que, bom, esse é um pouco do panorama que eu queria trazer. E eu tenho 3 perguntas que eu quero deixar aqui para o final, que eu acho que é o resumo de tudo isso, né? Assim, é a provocação para os alunos e para deixar, para dar sequência no trabalho. Então, a primeira pergunta é como a gente pode pensar em um campus mais integrado com o universo digital, né? A gente tem uma defasagem na PUC, que é uma defasagem importante e que eu acredito que a gente tenha nesse momento agora por conta do ensino online, né, dessa situação que a gente está vivendo, a possibilidade de resolver, que é a questão da internacionalização, né? A gente tem que vencer a barreira da língua ainda, mas a gente tem a possibilidade de avançar na internacionalização, né? Então, como é que a gente pode pensar num campus mais integrado a esse universo digital? A segunda pergunta é como a gente pode pensar em soluções para um modelo híbrido entre presencial e online, porque, enfim, na conversa com os professores e com os alunos, a gente já consegue extrair muitas dessas delícias, né? E assim, pô, a aula de projeto tal está sendo ótima online, está funcionando super bem, a gente está descobrindo ferramentas poderosíssimas de integração, de cocriação, de colaboração, né? Então, um novo campus, considerando que a gente vai ter um modelo híbrido. Que a gente vai querer voltar para o presencial, é fundamental que a gente volte para o presencial para uma série de razões, uma série de motivos, de laboratórios, né? Enfim, até a própria, fazer faculdade, fazer uma universidade e não socializar, né? Isso é impensável. A pergunta, então, que é uma pergunta que eu já trago para a minha área de atuação, como que os novos comportamentos, a nova rotina acadêmica e as novas relações com o campus vão impactar nas soluções e objetos do dia a dia, né? É aí que o design trabalha, o design de produto principalmente, né? Então, como é que a gente vai ter que repensar os objetos, o mobiliário, os equipamentos, né? A estrutura física que a gente tem na PUC, em termos de objetos, né, e tal, a partir dessa nova rotina, a partir desses novos olhares, tá? Então, enfim, essas são as 3 perguntas que eu queria deixar aí. E é isso. Muito legal, Felipe, muito bom. Obrigado. Acho que os alunos têm bastante coisa por aí, como a gente imaginava, né? Quando a gente organizou e quis criar esse tema, né? A gente tinha certeza que o desafio para o campus era muito grande, e pensar que soluções para a PUC podem ser soluções para outras universidades, né? Então, isso que os participantes também têm que ter em mente. Né? Assessor da Vice-Reitoria Comunitária e coordenador de esportes da PUC. Oi, gente, boa tarde de novo. Vou compartilhar aqui a apresentação. Boa tarde. Todos conseguem ver a apresentação? Sim. Ótimo. Tá? Eu queria agradecer também o convite. Eu acho que vai ser muito importante porque vamos ajudar a trazer soluções que a gente está precisando encontrar, né? Não só na universidade, como a Paula falou, da PUC, talvez até para outras universidades também. Tá? Bom, a Paula já me apresentou, meu nome é Renato Calado, eu sou coordenador de Educação Física e Esporte da universidade e também sou assessor do vice-reitor comunitário, professor Augusto Sampaio, nas questões relativas ao campus, né? Então, segurança e parqueamento, um pouquinho do ambulatório, doutor Álvaro também a gente tem
A gente compartilha muita coisa sobre o campus, mas principalmente as atividades estudantis. Como o Felipe falou, toda a questão de socialização do campus, de relacionamento com diretórios, passa muito pela Assembleia Comunitária. E assim, eu brinco dizendo que assim, onde tem bagunça na PUC, eu estou. Infelizmente, não estou participando da bagunça, nem da confusão, no bom sentido. Eu estou lá para tentar ajudar a organizar, mas é um trabalho assim, muito gratificante. Então, eu vou apresentar aqui as atividades que estão sob a minha coordenação, tá, dentro do campus, e vou falar um pouquinho sobre as novas formas de interação. Tá? Então, aí a gente tem educação física, eleição estudantil, as eleições municipais e estaduais, que acontecem a cada 2 anos, os trotes e as vilas diretórios, a festa junina e o festival primavera, organizado pelos alunos. Nós, professores, também fazemos bagunça, então tem confraternização de professores e funcionários, a gente gosta também. As atividades culturais promovidas pela própria vice-reitoria comunitária. E uma dificuldade que eu encontrei na comunicação, que não é da minha área, mas que eu gostaria só de colocar aqui como provocação. Tá? Então, só explicando, a educação física aberta a professores, alunos e funcionários, são aulas presenciais, a grande maioria acontece no campus, com exceção de natação, surf e caminhada ecológica, por motivos óbvios. A gente também migrou para a aula de... Hoje em dia a gente tem Zoom, balanço, que às vezes sábado, domingo, que o aluno tem mais tempo, ele quer fazer uma aula pelo Zoom, mas ele pode, pelo nosso Instagram da Educação Física, ter lá um vídeo para ele fazer. Tá? Temos também as equipes representativas da universidade, que presencialmente também, 1 ou 2 vezes por semana, estavam na universidade, mais os jogos externos contra as universidades, o campeonato estadual universitário. Também migramos para o treinamento de forma online. Vocês podem trabalhar o condicionamento físico, tá? Tem até equipe, é muito importante essa coisa de conjunto, tem equipe junta, mesmo à distância, tá? Manter o relacionamento. Isso, para quem lida na área de esporte, sabe que um grupo fechado, que a gente fala, tem bem o jargão da modalidade, é importante também. E o relacionamento com o técnico, tá? Em 2018, nas atividades, a gente tinha de aula, e esse ano 363, né? A gente imaginava que a gente ia ter uma queda, mas o que me preocupa é que no momento que a gente mais precisa ter a saúde física, a saúde mental fortalecida, a gente teve um baixo número de inscritos. Então, esse é um dos nossos desafios. Aqui eu coloquei algumas fotos, tá? Então, nossa equipe de basquete, a yoga que acontece no ginásio, um relacionamento bacana que a gente tem com as escolas do entorno. A gente já fez um festival das escolas, um festival esportivo cultural que a PUC promoveu. No final do ano, a gente também sempre cedeu o ginásio da PUC para que as escolas possam fazer as suas formaturas, já que elas não têm esse espaço. E aí eu elenquei alguns desafios, né? Como melhorar a participação nas aulas online, incrementar o número de alunos inscritos. Será que a gente pode propor novas atividades de forma online? E como motivar os atletas? Porque é um trabalho difícil, né? Para quem gosta de jogar bola, quer estar dentro da quadra, né? Para fazer a distância, a gente precisa ter uma motivação extra. Eleição estudantil, as eleições, para quem frequenta o campus sabe que em novembro o campus fica todo colorido. Nós temos as eleições para Diretório Central de Estudantes, a PG, centros acadêmicos, que também levam a eleição de representantes. Os alunos, às vezes, não sabem, mas eles têm cadeira nos diversos conselhos da universidade, inclusive no conselho universitário. A média de votantes por ano bate em 2.500. A gente tem 2 pontos na curva, aí, que é 2016, mas muito em função da ocupação do campus, dos estudantis. Foi uma eleição emblemática aquele ano. E um número muito abaixo de 2019. Só 1.098 pessoas votaram, que me preocupa muito. Tá? Eu já tinha essa preocupação. E agora que a gente vai migrar para a votação de forma online, cada um vai ter que fazer a votação na sua casa, essa minha preocupação aumenta. Tá? Aqui são exemplos de atividades que acontecem sobre as eleições estudantis. Então, no alto à esquerda, a gente tem aqui um debate para a DCE, os alunos estão todos reunidos.
A apuração, que também é um marco da eleição, é a apuração lá no campus presencial. E aqui, por acaso, depois eu vi também que a gente tem no campo aqui à esquerda uma foto da ocupação ao lado da eleição. Foi por acaso que eu botei essa foto. A eleição acontece, a gente isola uma área do PIBUTIS, existe um sistema próprio da universidade que faz uma interface entre SGU e o SAL. Os alunos, a gente divide por cursos, tem os mesários, eles votam lá. Como é que vai ser esse ano? O que tudo encaminha para que aconteça esse ano? A mesma forma, o aluno vai entrar no SAL ou no SGU com a sua matrícula, a sua senha, e vai fazer a votação. Mas se a gente já tem uma... Desculpa, depois eu passo essa parte. Também em ano eleitoral, né, 2020, 2022, nós recebemos candidatos. No alto aqui à esquerda a gente tem um debate para a prefeitura, tá, do Rio de Janeiro. À direita, no alto também, um debate pró-Dilma e pró-Aécio na eleição de 2014. Aqui abaixo à esquerda, talvez uma das atividades que mais me deram trabalho nesses meus 25 anos de PUC foi um debate com o filho do Bolsonaro e o candidato do PSOL. O ginásio completamente abarrotado, eu tive que fechar o ginásio, briga entre alunos, foi muito complicado, mas essa é a vida política da PUC. Tá? Os dois polos, por isso que eu quis botar essa foto de baixo à esquerda da de cima, para falar que a gente tem esse movimento da PUC. E essa foto aqui embaixo à direita, uma pena que ela ficou desfocada, que é um comício do militar no antigo ginásio. Tá? Para quem é mais novo na PUC como aluno, a gente tinha um antigo ginásio, onde é a atual igreja. Então, assim, voltando agora. Então, se isso tudo assim, era muito bacana de acontecer presencialmente, como é que a gente vai fazer isso tudo de forma online? Né? Como a gente conscientizar os alunos da importância da escolha dos seus representantes? E aí o que eu falei anteriormente, a gente já teve um número muito baixo de votos na eleição no ano passado, né? Como estimular a participação no processo eleitoral? Né? Será que a gente pode pensar numa plataforma que englobe tudo isso? Campanha, debate, proposta dos alunos? Né? Será que a gente pode juntar num único lugar toda a informação para estimular os alunos a participarem desse processo que é tão importante? Aí a vida social mesmo, né? Os trotes e a vida diretórios. Eu encaro o trote. O pessoal que vê o trote acha que é só, o pessoal vai lá, bebe, faz bagunça, festa. Não. Eu acho que é um momento de integração do calouro aqui que está entrando com os demais alunos da universidade. Tá? A gente tem aquela primeira vila também, que é a primeira quinta-feira, que é 800 mil pessoas lá conversando, batendo papo, ouvindo música. Às quintas-feiras, as pessoas não saem mais na vila também, a gente tem sarau, tem workshop, tem oficinas. Jogos da Copa do Mundo já aconteceram na vila, as pessoas se reúnem, os amigos se reúnem para ver os jogos na vila. Oficinas, etc. Eu acho isso muito legal. Eu peguei duas fotos aqui antigas, né, que é uma do Cacos à esquerda, ali na antiga concha acústica, e o trote do CRAA, né, do curso aí do Felipe, que eles dividem, que é o trote que eu, assim, talvez que me dê mais trabalho pela quantidade de pessoas, mas é o que eu mais me divirto nesse trote, porque eles se dividem em grupos, dividem em cores, se pintam todos, parecem assim os Smurfs, quem está de azul parece uns Smurfs, fazem como se fosse uma escola de samba, eles têm que compor músicas, e antigamente, essa foto aqui da direita, eles davam uma volta pela Marquês de São Vicente, parando o trânsito completamente. A gente recebia assim, aplausos, tinha pessoas que ficavam na janela pedindo essa manifestação e tinha gente reclamando. Mas a gente vai levando. Então, também assim, a minha provocação nesse assunto é como concluir o calor de 2020 e talvez até o de 2021 e 2021, 2. Porque eu acredito que a gente volte às aulas, não sei se completamente presenciais, no sistema híbrido que foi conversado aqui, mas será que até lá a gente vai poder ter agrometros? E como incluir o calor? Como ele vai bater um papo com um veterano? Como ele vai conhecer os demais alunos do seu curso? Como essas atividades todas, mantendo o distanciamento social nesse momento? E como fazer o diálogo entre alunos de diferentes cursos? Que eu acho que uma das coisas mais bacanas da PUC, da questão do único e da questão da vila dos diretórios, é que você tem um aluno de matemática conversando com um de filosofia, de direito, que bate um papo com um professor da comunidade. Então, assim, manter esse diálogo, grupo de WhatsApp, etc. Mas como é que você vai fazer alunos de diferentes cursos conversarem?
A festa tradicional, a festa junina, né, que já foi no Pilotis, já reuniu quase 10 mil pessoas. Hoje ela está, por questões de espaço, ela é vermelha. As últimas 2, 3 festas, cerca de 3 mil pessoas circulando, tá? Apresentação de bandas regionais e também apresentação de alunos. Também, como manter essa tradição das festas populares? Aqui tem alguns exemplos do ginásio, do Pilotis, e aí tem uma história engraçada para contar sobre as festas que aconteciam no Pilotis. Um dia a festa completamente lotada, essa foto é de 95, mas deve ter sido 96. As pessoas pisando no gramado, e aí o professor Augusto, que é o nosso receptor comunitário, pede para o prefeito, olha, eu só posso rezar, porque eu não sei o que vou fazer com essa quantidade de pessoas. A partir dessa história que eu estou falando para vocês, a festa foi deslocada para o estacionamento, tá? Então, como a gente pode manter a tradição dessas festas populares que acontecem na PUC? Eu estou citando a festa junina, mas tem tantas outras que a gente pode depois rever. Festival Primavera, esse é um grande desafio que está mais próximo possível, que acontece também em novembro. É um festival cultural organizado pelos alunos, que tem também exposições, workshops, oficinas, tem basquete, tem defesa pessoal, tem shows na vila e no ginásio. Aqui alguns exemplos de shows que já acontecem no ginásio, e assim, sempre, se olharem nas fotos, sempre muito cheio. A gente teve o Lenine ano passado, o Gilberto Gil, não, ano passado o Lenine, ano retrasado o Gilberto Gil. Temos também o D2, mas ele foi falar sobre um documentário dele, um filme, agora não me recordo. E aqui a gente tem uma foto, que também é emblemática para mim, que é o Moraes Moreira, tá, cantando na PUC, eu não sei se foi 2015 ou 2016. E aí, assim, a gente tinha 2 mil pessoas dentro do ginásio, que é um limite mais ou menos que a gente estudou, estabelecido, e a gente tinha mais de 500 pessoas fora do ginásio, né? Veio o bombeiro na fila falar comigo, Renato não, professor, não lembro como ele se dirigiu a mim, eu sou do corpo de bombeiro, eu queria entrar. Eu sou frio na hora e falei, olha, você está representando o corpo de bombeiro do estado do Rio de Janeiro, ou você quer assistir o show? Quer assistir o show? Falei, infelizmente, o senhor não vai poder, até porque as regras que o senhor conhece bem de votação já chegaram. Depois veio uma outra aluna, se dizendo também que era a aluna da PUC, mas assessorava algumas juízas de menores, querendo entrar. Aí eu suei mais frio ainda, falei, será que a gente vacilou e entrou algum menor? Eu perguntei, você está representando a juíza? Não, eu quero assistir. Falei, então, infelizmente você não vai poder entrar. Mas eu estou falando isso para falar assim, que são 2 mil pessoas aglomeradas, assim, num espaço curtindo o show, a gente nunca tem problema de briga, de nada nesse sentido, mas como a gente vai poder promover esse tipo de atividade? Eu já conversei com o DCE, eles têm também essa preocupação. Então, os desafios aqui, como promover a música, cultura, entretenimento, e uma outra parte importante, algumas bandas de alunos que se apresentam, pela primeira vez estão tendo a oportunidade de se apresentar num palco com grande público, né? Como se fosse assim, uma estreia deles. Como a gente também pode promover esse tipo de apresentação, como a gente pode incentivar essas novas bandas que se aproveitam do Festival Primavera para poder se apresentar. Como eu falei, a gente também faz um pouco de bagunça, né? Então a gente tem a festa de final de ano, a festa de Natal, que também está próximo já. Tem dia do professor auxiliar administrativo, que eu estou especialmente triste porque eu ia ganhar um diploma de 25 anos, então esse ano eu não sei como vai ser. E aí, campeonato totó, torneio de futsal, dia dos pais, da mãe. Aqui algumas fotos ilustrativas, o mesmo desafio, como promover esse tipo de integração. E essa festa que, às vezes, para o funcionário, assim, é a única festa grande de Natal que ele tem, porque ele vai almoçar no bandejão, de graça, ele toma a cerveja dele, se confraterniza com os amigos, ele pode ser sorteado com uma televisão, com uma bicicleta elétrica, o que for. Então, assim, o filho dele, por exemplo, aqui essa foto à esquerda, tem o Papai Noel entregando presente, né? Como a gente pode promover esse tipo de atividade à distância, uma parcela que às vezes só tem a hora de, eu fico esperando a festa final de ano para concorrer ao sorteio e se confraternizar com os demais funcionários. Algumas atividades promovidas pela própria vice-reitoria comunitária, as atuais, o intervalo cultural e o coral, o projeto Brahma, que acontecia no antigo ginásio, o Caminhão da Cultura. E aqui também algumas fotos ilustrativas, então o Caminhão da Cultura está no alto à esquerda e aqui embaixo à direita, que na verdade era um palco que ficava em cima de um caminhão, circulava no campus, então se apresentava.
Caminhão da Cultura migrou para o Intervalo Cultural, que está aqui em cima, no alto à direita, que é um festival de música, quer dizer, na verdade, uma apresentação musical de sempre algum cantor ou cantora, acho que às quintas-feiras, uma vez por mês, no Julito Brandão. O coral, que faz apresentações em missas, mas também outras atividades, o coral está se apresentando durante o show do Rolling Stones, no Rio de Janeiro. Eles foram selecionados entre vários corais para participar de uma música. E aqui no antigo ginásio, a gente tem um show do Caetano Veloso. Tá? O que vocês estão vendo aqui em cima, se vocês conseguem ver esses pezinhos aqui, isso não é uma arquibancada, tá? São pessoas sentadas no vão que tinha no antigo ginásio. Então, assim, também atividades culturais, muita gente, muita aglomeração, atividades bem interessantes. Então, como atrair o público para as atividades culturais que a Suzana, que é a coordenadora, está fazendo, mas que ainda não teve um grande público participando de forma online. A gente pode propor novas atividades. E aí, como eu falei, não está sob a minha coordenação, mas eu venho percebendo que toda a campanha que a gente faz na universidade, eu não sei se a gente consegue realmente atingir o aluno, no sentido de que ele consegue compreender o que a gente quer falar. Não sei se a nossa fala institucional não atinge o que a gente precisa do aluno. Eu faço parte do grupo de trabalho da Comissão do Retorno Seguro e Gradual, e, assim, mais do que nunca, todo o trabalho que a Vera e o Felipe estão fazendo, se a gente não conseguir comunicar isso aos alunos, que é o grande público da universidade, será que eles vão manter o distanciamento? Vão entrar de máscara? Vão respeitar as regras dos elevadores, etc.? Né? Se a comunicação já era um pouco complicada presencialmente, como é que vai ser essa comunicação à distância, depois, talvez, de um ano com o aluno fora da universidade, né? Fora fisicamente da universidade? Então, basicamente, eu queria apresentar essas provocações e, como a Paula falou também no início, se algum aluno tiver outro interesse, outra sugestão, também estamos aqui para discutir. Tá? Então, se eu fosse fazer um resumo, né, como manter tais relações pessoais nesse momento, seja para alunos, professores e funcionários, tá? Como melhorar a comunicação universidade-aluno, promover todas essas atividades que acontecem no campus de forma segura ou online, que novas atividades poderíamos propor, e assim, quando eu estava finalizando a apresentação, não montei nada, mas eu lembro que a PUC faz 80 anos em outubro, né, e nos 70 eu estava já na PUC, e teve uma grande festividade, né, como é que vai ser essa festividade à distância dos 80 anos? Será que a gente podia pensar também alguma coisa? Também não é da minha área, mas eu me dei um estalo para pensar nisso. Então, gente, mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu sair aqui. Obrigado. Obrigada. É importantíssimo, assim, quando a gente pensou em criar... Deixa eu só dar um break rapidinho, que a Vera tem horário, ela tem uma outra live. Então, Vera, quando for o seu horário, você fica à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida específica para você, depois a gente se fala, tá? Só para não te atrasar. Então, tá agradecer mais uma vez a oportunidade. Estaremos aí juntos também de novo lá naquele fim de semana do Hack. E é isso. A gente vai se falando, foi ótimo. Adorei. Que eu tenho, foi hora. Tá, só que eu tenho que liberar, abrir. Né? Não, que você tem hora. É porque eu até tentei abrir, mas é Zoom também, mesmo eu não dá. Porque vocês me colocaram como co-host aqui. Talvez se vocês não tivessem me colocado como co-host, eu não consegui. Então tá bom, muito obrigada. Desculpa, eu vou ter que sair. Tchau, Vera. Para todos vocês. Posso aproveitar, Paula? Pode. Só fazer um comentário. Super pode. Em cima da fala do Renato, eu queria dizer que eu fiquei muito emocionado com a apresentação do Renato. Aquelas perninhas lá no ginásio, certamente um par daquelas pernas eram minhas, né? Aquela foto, eu vi aquela foto do show do Caetano, era o Projeto Brahma ao meio-dia, né? Eu vi aquela foto do show do Caetano no Pilotis, exposta muito recentemente, e todos os meus amigos estão ali. Todos os meus amigos estão ali naquela foto, naquele primeiro plano, e eu estou sentado lá em cima no ginásio. Eu só queria dizer que, assim, que eu acho que o desafio para a integração dos alunos no campus, eu acho que ele é muito maior
do que os desafios para as aulas, sabe? Eu vivi muito intensamente a vida social da PUC no campus. Eu fui aluno da PUC. Assim, vivi muito intensamente a vida social do campus. Fui representante do CRA, virei representante da Comissão Geral do Departamento como aluno, depois como professor e tal. Completamente a minha vida, mudou completamente a minha relação com as pessoas e mudou completamente a minha, sei lá, minha percepção de mundo, assim. E eu fiquei absolutamente apaixonado pela PUC a partir daí. E acho que a vice-reitoria comunitária faz um trabalho absolutamente lindo e essencial, né? E ao mesmo tempo muito sensível, juventude. E queria dizer que eu sou fã do trabalho de vocês. Não, e uma coisa bacana também, né, que eu queria dizer é que quando a gente pensou no tema do campus da PUC, e foi uma coisa que o Renato falou, os alunos sabem mais do que até a gente quais são as dores deles também. Então, assim, eles podem pensar em problemas que eles vivenciam e que talvez a gente não tenha conseguido nem alcançar, né? Porque eles são os usuários desse campus maravilhoso, né? Então, assim, tem um leque de questões para eles pensarem enorme, né? Então, assim, eu queria deixar isso também no ar, né? Eu queria perguntar também, se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode mandar pelo chat. Ainda ninguém mandou, mas eu acho que foi muito legal. Acho que vocês botaram perguntas aí para todo mundo pensar. Nem todo mundo conseguiu comparecer, mas de qualquer forma vai estar gravado, então o pessoal vai conseguir assistir. E eu acho que foi fantástico. Foi um desafio conseguir fazer essa sala, porque ela era complexa, mas eu acho que super valeu a pena, porque a gente tem muita coisa aí para pensar. Não só para fora, para outras universidades. E pensar que a PUC tem um entorno, né? Assim, a gente não pode esquecer que o entorno da PUC foi impactado, né? A gente que está ali fora, por exemplo, Gênesis, a gente já está indo trabalhar uma vez, uma semana ao longo do mês, né? Então a gente está fazendo o revezamento. Então a gente, poxa, eu trabalho na PUC há 10 anos, eu conheço aquele pessoal das barraquinhas há 1000 anos. Chega o que aquelas pessoas estão vivendo, né? Então, por exemplo, isso também seria uma coisa, tinha trabalho ali e agora faz como, né? Então, assim, enfim, eu acho que a gente tem uma infinidade de desafios e espero que venham coisas boas aí. Para agradecer a Vera, que já foi. A gente não teve perguntas aqui. Lembrando, né, para os alunos que estão aqui, que a gente depois, durante a maratona, os grupos que forem selecionados vão ter acesso aos líderes, né? Que no caso aqui é o Felipe, o Renato e a Vera, para tirarem dúvida, trocarem ideia e deixar, assim, nossos contatos abertos, se inscrevam no Slack, a gente pode interagir com as ideias que vocês tiverem a partir dessas conversas. Tá, gente? Obrigada aí pela participação. Ó, tem aqui, obrigado, o pessoal a todos. Tá agradecendo, todo mundo agradecendo. Peraí, que tem uma pergunta aqui, só um minuto. Rafael Yunis, gostaria de saber se o escopo do nosso desafio, Campus PUC, seria mais para o momento atual e imediato que vivemos, curto prazo, ou para o momento pós-vacina e novo normal. Assim, respondendo a sua pergunta, Rafael, para agora, para depois, a gente não está criando essa regra no PUC-Hack, pensar que seja uma solução para um problema real, que pode ser um problema pontual de agora, ou pode ser um problema perene, que vai continuar, né? Então, assim, isso é totalmente... A gente está flexível, né? Você pode botar uma solução como você... E a Isadora Reis aqui, queria agradecer pelas apresentações e parabenizar pelo evento. Ela falou, sou ex-aluna da PUC, formada em Engenharia Civil e trabalho no Centro Brasileiro da Construção em Aço.
Estou aqui como ouvinte para aprender mais sobre o formato do hackathon, porque pensamos em trabalhar algo nesse sentido no Centro Brasileiro de Construções, tá, gente? Obrigada pela participação de todos e a gente vai se falando. Maravilha, obrigado pelo convite, Paula. Tchau, Paulo, obrigado a todos. Okay. Tchau. Tchau. Obrigada.